Estamos de volta, direto dos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas, agora para falarmos sobre eleições 2024. As disputas municipais estão chegando à reta final. No dia 6 de outubro teremos o primeiro turno das eleições para vereador, vice-prefeito e prefeito. Lembrando que somente municípios com mais de 200 mil eleitores têm segundo turno na sua disputa. Nesta semana, o Grupo Bandeirantes segue ouvindo candidatos das cidades que formam a nossa região. E a partir de hoje, nós vamos conhecer as propostas, os candidatos à prefeitura da cidade de Jaguariúna. Nesse que tem o trabalho técnico de Danilo Capucci, na mesa de som e na central técnica, direto dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, no trabalho de produção do Henrique Alves. Nós convidamos os 5 candidatos que estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral para a disputa da cidade de Jaguariúna. A série seria iniciada ontem, segunda-feira, com um convite que foi feito ao candidato Davi Neto, do PP, do Progressistas. O candidato, através de sua assessoria, disse que não poderia estar presente em função de outros compromissos de campanha e que ele estaria ontem na cidade de São Paulo e, por isso, não poderia estar presente aqui nos nossos estúdios em Campinas. E hoje, quem abre, portanto, a nossa série de entrevistas é o candidato Dr. Alex, do PSB, a quem agradecemos por atender o nosso convite, por conversar com o nosso espectador, com o nosso ouvinte, e é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios do Grupo Bandeirantes, candidato. Obrigado, Heitor. Eu que agradeço a você pelo convite e todo o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Candidato, o senhor disputa pela primeira vez eleições na cidade de Jaguariúna, sua primeira vez nas urnas. O que fez o senhor se candidatar à prefeitura da cidade nesse pleito de 2024? É uma ótima pergunta, Heitor. Na verdade, não vi noutros candidatos a capacidade de impedir que a nossa cidade continue no erasmo que ela vem se passando, uma situação triste na saúde, na educação, e essa é uma questão que nós devemos debater sempre, pois Jaguariúna, nesse momento, ela passa triste história de sinais de corrupção, de desvios de conduta, obras inacabadas, situações flagelos na educação, 2 contratos do PCC na educação, a saúde entrando em colapso. Então, assistindo toda essa situação, eu assumi essa responsabilidade de salvar Jaguariúna do mal pior. O senhor tem no seu plano de governo, inclusive, o compromisso de criar uma auditoria externa para analisar as contas da prefeitura. Exato. Como deve funcionar essa auditoria, candidato? Bom, eu quero contratar a empresa, dentro das formalidades legais, para que faça essa auditoria em todas as secretarias de Jaguariúna. Todas as secretarias devem ser auditadas. Porque durante todos esses 8 anos, inclusive a auditoria será dos últimos 8 anos, ela passará por essa auditoria, todas as secretarias, para apurarmos os contratos, todos os pagamentos, e se houver sinais, provas de corrupção, de desvio de dinheiro, nós vamos levar à justiça as pessoas envolvidas nisso e queremos o dinheiro de volta para Jaguariúna, aos cofres públicos. Contextualizando um ponto que o senhor falou sobre contratos na educação ligados ao PCC, em abril desse ano o Ministério Público fez uma operação contra um grupo criminoso que fraudava contratos e que seriam em benefício à facção que age dentro e fora dos presídios. O grupo é investigado por fraudes em licitação no estado de São Paulo. O GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, Polícia Militar, participaram de algumas ações. A investigação aconteceu na cidade de Jaguariúna, não aconteceram prisões, não aconteceram apreensões na cidade, mas é uma das investigações ainda em andamento. O senhor tem mais informações a respeito desses contratos? Heitor, outra pergunta importante. Nós, em Jaguariúna, não temos informações dos órgãos públicos a respeito disso. E eu penso que é uma obrigação do gestor público, dos vereadores, deixarem a população
atentas a essas informações. É informação para a população de Jaguariúna, sim. E nós não sabemos, tudo isso fica entre quatro paredes e não sabemos como isso está se dando. É algo grave, né? Eu acredito que seja apenas uma ponta de um grande iceberg, né? E nós precisamos realmente mudar os rumos do futuro dessa cidade. Nós estamos conversando com o doutor Alex, candidato do PSB à Prefeitura da cidade de Jaguariúna. Candidato, para quem está conhecendo o senhor agora, para quem não conheceu pelas disputas anteriores, que o senhor não participou, conta um pouquinho sobre a sua história. O senhor é advogado, o senhor é da cidade de Jaguariúna. Em que momento se interessou pela política antes mesmo da gente falar da disputa municipal de 2024? Sim, bom, eu sou advogado, sou pós-graduado em Direito Tributário, Direito Penal, Direito Público. Estou terminando um mestrado em Direito Público Internacional. O que me levou à política foi exatamente o que no início eu disse, né? Vendo esse cenário, assistindo o cenário atual, vendo o apoio que o atual prefeito está dando a Davi Hilário Neto, esse que é carregado por 11 partidos, evidentemente uma coligação que vai, em 2025, fatiar a prefeitura, evidentemente. Coligação não tem nenhum sentido para uma cidade como Jaguariúna, e não queremos a continuidade desse governo Gustavo Reis através de Davi. Então esse é o meu objetivo, impedir que Davi entre e governe Jaguariúna e ter o Gustavo Reis por trás governando novamente. Agora, se o teu concorrente tem essa coligação, isso significa que também, ao que tudo indica, pode ter uma maioria na Câmara Municipal. Exato. O senhor é candidato com o Marcelo Geraldi, que também é do PSB, como candidato a vice, numa chapa pura, sem nenhum partido coligado. Como é que o senhor imagina negociar com uma Câmara Municipal em que dificilmente o senhor terá maioria? Bom, o meu governo vai ser um governo sério, com transparência, e que nada vai ser tratado entre quatro paredes. Inclusive, uma das minhas propostas é que todas as minhas reuniões vão ser divulgadas, né, transmitidas ao vivo, através de um canal do YouTube, para toda a população de Jaguariúna saber o que está sendo tratado. Então eu não acredito que teremos dificuldades com a Câmara, pois se vereadores que tomarem posse em 2025 forem pessoas sérias, ilibadas, e que também prezam por Jaguariúna, não vou ter dificuldade para governar. Estamos conversando com o doutor Alex, candidato do PSB à Prefeitura da cidade de Jaguariúna. O seu plano de governo também, candidato, fala a respeito dos tópicos que a Prefeitura precisa trabalhar, mas não detalha alguns dos projetos para algumas áreas. Então, gostaria que o senhor falasse um pouco, por exemplo, sobre a área de saúde, que é uma das maiores preocupações. Passamos recentemente por uma pandemia. Hoje, quais são as principais dificuldades para um gestor de saúde em Jaguariúna? Heitor, obrigado pela pergunta. Vamos lá. A Secretaria de Saúde de Jaguariúna, ele tem uma receita de, vamos arredondar, 174 milhões. Né? Fazendo uma conta aí de português, como diz meu pai, estamos falando de 455 mil reais todos os dias. Né? Também nós temos um repasse da Prefeitura às AMAs. As AMAs é uma associação, né, Santa Maria de Saúde, que desde 2001 ela tem a primazia de administrar a saúde em Jaguariúna. Então ela está lá, inclusive por um decreto do antigo prefeito Tarcísio Chavegato. As AMAs têm a cessão do prédio do hospital e ali a posse, né, a cessão de uso por tempo indeterminado. Essas AMAs não têm transparência alguma dos contratos que são feitos, dos gastos, dos quadros de médicos, nada, que é uma obrigação de lei federal. Inclusive, eu elevei essa denúncia para o Ministério Público, também para a Justiça, né? Está sendo discutido isso na Justiça. E, Heitor, fora o que as AMAs recebem, estou falando da Secretaria de Educação, as AMAs recebem cerca de 9 milhões todos os meses de repasse da Prefeitura. É muito dinheiro. E hoje, a realidade da saúde de Jaguariúna é um caos. Né? Em 4 de junho deste ano, na madrugada,
foi roubado dentro do centro de especialidades no RH das AMAs documentos. Aí eu faço a pergunta, qual é o bandido que entra dentro de um departamento de madrugada para roubar, a não ser alguma coisa preciosa, né, de valor, roubar documentos? E a presidente das AMAs só fez o BO 4 horas da tarde do outro dia. Então, são questões que não é levado também à população e que precisa ser investigado a fio. E outra, nós temos lá em Jaguariúna um triste problema. Falta de médicos, medicamentos, atendimentos péssimos, né? Inclusive, esses dias aí, ontem foi divulgado mais um problema lá no UPA, né? E por falta de atendimento, atraso no atendimento, tá uma vergonha Jaguariúna na saúde. Com todo esse dinheiro, por isso, eu digo, nenhum plano de governo vai dar certo se não fizermos uma auditoria, colocar tudo isso a limpo, mudar a consciência política de Jaguariúna. As AMAs, que administra o hospital, Walter Ferrari, o UPA e o Centro de Especialidades, deve passar por toda essa auditoria. Precisamos resgatar a saúde de Jaguariúna, Heitor. Povo de Jaguariúna, precisamos resgatar a nossa saúde, a nossa dignidade, que foi tirada de nós. Não sabemos para onde esse dinheiro está indo, Heitor. Candidato Dr. Alex, agora para a gente falar sobre segurança pública, o senhor destacou o furto recente que aconteceu em um prédio público. Qual é, no seu entender, o papel da Guarda Municipal de Jaguariúna e como o senhor pretende trabalhar com ela no auxílio às forças de segurança? A Guarda Municipal tem um papel fundamental para auxiliar a Polícia Militar, né? Muito embora tenho em meus planos para o governo 2025 intensificar, né, a presença não só da Guarda, mas através do Estado de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo, também trazermos a polícia militar mais presente na nossa cidade. Isso intensifica ainda mais a segurança, também o respeito nas ruas. Isso é muito importante. Também a participação popular, né? Através de aplicativos, porque eu acho que a participação do povo com relação à segurança é muito importante. E Jaguariúna já foi noticiada na Folha de São Paulo como Cracolândia. Isso tem que ser colocado também. O nome dela aparece, infelizmente. Durante o dia a gente vê vendas de drogas, pinos de drogas nas ruas, e isso tem se intensificado. A cidade de Jaguariúna está passando por um momento catastrófico na questão também da segurança, e queremos intensificar não só a presença da Guarda, da Polícia Militar, como também a participação popular nisso. Nós estamos conversando com o Dr. Alex, candidato do PSB à Prefeitura da cidade de Jaguariúna. Nessa reta final da entrevista, candidato, Jaguariúna faz parte de uma região metropolitana e sempre teve muito diálogo com os municípios que formam a RMC Campinas, por exemplo. Como o senhor pensa Jaguariúna parte de uma metrópole e como o senhor entende que deve ser o papel de um prefeito de Jaguariúna no diálogo com prefeituras vizinhas, incluindo a de Campinas? Bom, isso é evidente. Temos que negociar, conversar, né, fazermos esse diálogo, essa ponte, porque o que temos de riqueza em Jaguariúna pode servir a outros, a depender das concessões, dos contratos, do diálogo e também daquilo que temos interesse em outros municípios, que também faz parte. Aliás, Campinas tem um polo industrial tecnológico muito grande, né? E falando de saúde, voltando, nós temos a Unicamp, que é uma referência. Então nós sempre temos que estar sentando e conversando com outros prefeitos para a gente dialogar a respeito e unirmos forças, né, para o desenvolvimento da nossa região. Agora, chegar a Jaguariúna exige o pagamento de um dos pedágios mais caros aqui do estado de São Paulo. Isso não é de competência do prefeito. Mas um prefeito eleito pode, de alguma forma, tentar mudar esse cenário, candidato? Isso já foi discutido alguns anos atrás. Alguns outros prefeitos já fizeram essas propostas e, inclusive, já não deu muito certo, né? Hoje não é o principal anseio da população, Heitor. Hoje já não se fala tanto a respeito do pedágio, né? Isso foi um caso que ficou para trás. Hoje o anseio da população é a falta d'água de muitos anos, a falta de saneamento básico, a saúde, a segurança, a educação
e obras que já foram pagas e não existem, né? Questões das obras e tudo mais. Então, assim, hoje o pedágio já não é o anseio da população. Hoje a população está sofrendo muito mais pela questão aí de questões básicas. Mas sim, se no decorrer do meu governo for necessário e houver aí o caminho para se resolver alguma coisa com relação ao pedágio, por que não? Né? Para entrarmos então na questão do saneamento básico, temos 1 minuto para o senhor destacar quais são as suas propostas para essa área. Bom, recentemente eu fiz uma denúncia no Ministério Público exatamente para discutir sobre a privatização da água que estava em questão, né? A nossa privatização ela foi interrompida, foi uma grande vitória, pelo menos por hora, mas foi feito aí um contrato a uma empresa para fazer um estudo que já existia, de 1.280.000 e que agora, de alguma forma, esse dinheiro vai ter que ser pago, né? A gente discute isso, cobra isso do prefeito, afinal de contas, quem vai fazer esse pagamento? Bom, a cidade é cortada por 3 rios, ela tem, assim, capacidade de abastecer a cidade sem a privatização, da qual nós todos somos contra. E o saneamento básico precisa passar por uma reestruturação que, segundo a própria vice-prefeita, ela disse que há 15 anos não há investimentos nessa área. Então nós precisamos resgatar nesse sentido também. Nós conversamos com o candidato Dr. Alex, do PSB, à Prefeitura da cidade de Jaguariúna. Temos 20 segundos, candidato, para suas considerações finais. Eu quero agradecer o Grupo Bandeirantes, toda a população de Jaguariúna, e peço o seu voto. Meu número é 40, dia 6 de outubro. Vem comigo libertar Jaguariúna dessa coligação e da continuidade desse desgoverno. Um grande abraço, Heitor, e a todos vocês que me acompanham. Agradecendo ao candidato do PSB, Dr. Alex, da disputa à Prefeitura da cidade de Jaguariúna, abrindo essa série de entrevistas com os candidatos do município que forma a região metropolitana de Campinas.